Entrevista. Mesmo com 2 anos de pandemia, o governo do estado conseguiu colocar os salários dos servidores em dia. Isso muito graças à verba liberada pela União, né, Júnior, para a pandemia. Sim, entre os casos tem essa história também. No entanto, o estado ainda quer entrar no regime de recuperação fiscal. Na prática, o estado hoje não paga suas dívidas, cerca de 140 bilhões, graças a uma liminar em curso no Supremo. O projeto é foco, inclusive, de um impasse entre governo e oposição lá na Assembleia. Pois é, para falar desses e outros assuntos, como, por exemplo, o IPVA do ano que vem, privatizações, recebemos hoje aqui no Itatiaia agora o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. Secretário, boa tarde, obrigada ao senhor ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns pontos aí. Tá, secretário, vamos começar então. Essa questão que é meio polêmica lá na Assembleia. Semana passada o senhor, inclusive, esteve lá na Assembleia, no Assembleia Fiscaliza, né? Respondendo às dúvidas dos deputados. Por que o governo do estado precisa realmente entrar nesse programa de recuperação fiscal da União? Tá, Júnior, como você colocou, o estado hoje deve à União, ou em que a União é garantidora, algo como 149 bilhões de reais. E ele pagava, até 2018, ele pagava todo ano algo como 8 bilhões e meio. Desde 2018, uma liminar dada lá em 2018, o estado não vem pagando. Hoje, somado do que não vem sendo pago, dá algo como 32 bilhões de reais, em cima de liminar. Liminar é um instrumento extremamente frágil. A gente entende, primeiro, que precisa mudar a ferramenta, a nosso ver, para o pagamento, o equacionamento não deve ser uma liminar, e sim algo regido por lei, que nesse caso é o regime de recuperação fiscal. Então o Estado voltaria a pagar de forma paulatina, sairia do risco da liminar e faria seu planejamento financeiro para conseguir pagar, insisto, de forma paulatina nos próximos 9 anos e dessa forma conseguir manter o que ganho que você mesmo colocou, né? O salário em dia, 13º já programado, pagamento de férias-prêmios, índices constitucionais da saúde, da educação, investimentos na segurança, isso tudo vem sendo feito em função de um planejamento. Se a gente conseguir entrar no regime de recuperação fiscal, a gente continuará mantendo dessa forma. Ou seja, você tem condições de fazer um planejamento. Diferentemente, que se as liminares caírem, teremos que voltar a pagar algo como 9 bilhões de reais por ano, o que hoje não cabe definitivamente no orçamento do Estado. O secretário, ainda há muita resistência na Assembleia em torno desse projeto. Como é que o governo, a pasta do senhor, vem negociando essa adesão de parlamentares para esse projeto? E, se eu não me engano, tem um prazo, né, do STF para o pagamento da dívida. Quando é que é esse prazo? Por isso que há uma urgência muito grande do governo nesse sentido. Isso. Como eu falei, primeiro, o instrumento liminar é um instrumento frágil. O ministro Barroso, agora em outubro, definiu no prazo de 6 meses para o Estado definir qual é o caminho que vai adotar. Ele vai voltar a pagar, vai entrar no regime de recuperação fiscal, então ele tem que definir qual vai ser o caminho. E esse prazo termina em abril. A segunda pergunta, aliás, a primeira pergunta sua, Alessandra, com relação à negociação na Assembleia, isso vem ocorrendo desde quando enviamos o PL para adesão ao regime de recuperação fiscal. A gente mandou em regime de urgência exatamente em função da necessidade que a gente vê premente com relação ao que o STF tem de entendimento. O ministro Barroso explicitou isso, então a gente entende que é necessário o debate na Assembleia. A Assembleia tem o seu tempo, a gente entende que é importante eles debaterem, já fizemos isso segunda-feira passada na Assembleia Fiscaliza e estamos à disposição para outros debates lá na Assembleia. Ô, secretário, um ponto que me chamou a atenção durante a Assembleia Fiscaliza que o senhor citou agora, alguns deputados de oposição pedindo a transparência das contas do governo. A fala deles é em cima de que o governo já tem dinheiro e não quer dar transparência às contas do governo. Por que o governo não quer dar essa transparência? Primeiro, acho que é um equívoco falar que o governo não quer dar transparência. Todos os instrumentos de transparência e governança, o Estado preenche todos eles. Os relatórios que são exigidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Tribunal de Contas do Estado, estão lá colocados. Inclusive o saldo da conta no último dia do ano. A questão é o seguinte, Júnior. Primeiro, não tem nenhum apelo técnico à questão do saldo em conta. Se eu te falar, você tem hoje 100 mil reais na sua conta, isso quer dizer alguma coisa? Você pode ter que pagar amanhã 110 mil, ou você ganhou 100 mil reais de outra coisa. Não quer dizer nada.
O saldo em si de uma conta não diz a situação econômica e financeira do Estado. O que diz? Os relatórios que são publicados bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente e ao fim de todo ano. Esses relatórios, esses sim, que são publicados, são a real situação do Estado. Tanto é que nem a STN, nem o Tribunal de Contas do Estado pede o saldo da conta só no dia 31 de dezembro, que é o que a gente faz. É uma informação técnica sem sentido. E fora isso, ela é uma possibilidade de trazer risco para o Estado no sentido de um saldo determinar, por exemplo, uma negociação de uma dívida, de uma negociação de uma licitação. Então, é uma informação que não é técnica e, ao mesmo tempo, pode prejudicar o Estado. É por isso que a gente faz isso. Lembrando que nós não inovamos nisso. Desde 2015, a Assembleia já fez solicitações ao Estado de disponibilização de saldo de conta e isso não foi passado. Então, não é uma inovação desta gestão com relação a não transparecer o saldo da conta corrente. Secretário, então, se depender dessa disponibilização do dado para, por exemplo, usar de barganha por aqueles deputados que querem isso para poder votar o projeto, vai ter um impasse. Eu insisto, essa informação ela não tem correlação nenhuma com o regime de recuperação fiscal. Zero. Ela não tem. Quais são as informações importantes? A que estão constando do relatório de gestão fiscal, RGF, do relatório de execução orçamentária, isto sim, a dívida que a gente tem, isto é base para a discussão do regime de recuperação fiscal, não o saldo em conta. Secretário, tem um assunto, esse é um pouco mais denso, esse assunto, mas tem um assunto muito popular que cai na nossa caixa de WhatsApp aqui o tempo inteiro, que é uma questão envolvendo o IPVA. Inclusive, o Eustáquio Ramos está com um dos revendedores de veículos, representa os revendedores de veículos, que cita, inclusive, um aumento já para 2022 do IPVA. Vamos ouvir a materinha do Eustáquio Ramos? Fala, Eustáquio, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Júnior Moreira. Boa tarde, Alessandra Mendes. Boa tarde. Mesmo. A gente está recebendo aqui no Itatiaia agora o Flávio Maia, que é diretor de marketing e planejamento da Associação dos Revendedores de Veículos no estado de Minas Gerais. Ele vai explicar para a gente, de forma prática, de forma didática, por que há essa previsão de aumento no valor do IPVA, na visão do setor, de 25% a 30%. Isso de acordo com o que vem sendo praticado no valor de mercado dos veículos nos últimos meses. Vamos ouvir o Flávio. Falta de carro zero, aumento muito significativo do preço do carro zero, fez com que muitos clientes migrassem para o seminovo, tornando a demanda ainda maior. E aí, voltando na questão do IPVA, o IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, ou seja, o valor de mercado. Aqui em Minas Gerais, para os carros de passeio, a alíquota é 4%. Então, como esses carros, o valor de mercado deles valorizaram entre 25% e 30%, se nada for feito por nossos governantes, se a alíquota de 4% for mantida, a gente pode sim, infelizmente, esperar um IPVA entre 25% e 30% mais caro. Repórter Eustáquio Ramos. Secretário, está aí a fala do setor. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Ele citou o problema de oferta e demanda, que é natural em qualquer economia de mercado, né? Ou seja, tem mais gente procurando carro, o preço vai subir. Consequentemente, a tabela FIPE também fica um pouco mais alta. E a porcentagem em cima dessa tabela. Essa expectativa do setor de 25%, 30%, o senhor acredita que isso pode acontecer? Eu sei que vocês estão trabalhando lá na tabela para a divulgação ainda essa semana. Os ouvintes têm que ficar preocupados mesmo? Essa questão do aumento é perfeita, a abordagem dele, a demanda é muito alta, o carro usado valorizou bastante, a gente está buscando alternativas para isso. A lei hoje, ela é explícita, a base é a tabela FIPE, em cima da tabela FIPE é estipulado os 4% no caso do IPVA. Mas a gente está avaliando o que pode ser feito em função até isso, na próxima 30% realmente o reajuste da tabela FIPE. Então a gente está ainda discutindo essa semana, certamente a gente vai trazer para vocês, vamos fazer uma coletiva de imprensa e o objetivo é esclarecer qual vai ser a posição do governo com relação a isso. Uma dessas soluções, secretário, desculpa, Alessandra, te cortar, mas uma dessas soluções pode ser, inclusive, fazer em cima de uma tabela de anos anteriores? Não, a gente está avaliando, porque qualquer alteração ela depende também de lei. É importante a gente ter claro isso. Então a gente está avaliando qual é o melhor caminho. A gente ainda não tem definido qual vai ser o caminho. Secretário, mas já dá para adiantar que vai ter um aumento? Porque se é em cima da tabela FIPE, a tabela FIPE subiu, vai ter um aumento, mas ele não deve chegar aí a 20%, 30% ou não?
Não, vamos lá. Pela lei hoje, a tabela FIP é a base, a tabela FIP deve ser entre 25% e 30%. O que o Estado está buscando é alternativas para que o impacto não seja tão grande. Haverá aumento? Haverá, não tem como fugir do aumento. O que se tem buscando é como que vai ser um atenuante para este aumento, que é um aumento bastante relevante, em torno de 25% a 30%. Então, a gente está buscando alternativa para que isso não ocorra da magnitude que está sendo colocada hoje. Acho que para finalizar, secretária, a gente precisa saber de como acordos, por exemplo, como o da Vale, deu um alívio aí para as contas públicas. A gente sabe que o dinheiro tem que ser usado para algumas coisas, mas isso de alguma forma alivia. Como que está esse planejamento para o ano que vem? O orçamento do Estado está bem mais folgado por causa desse dinheiro que tem entrado? Não, Alessandra, o acordo da Vale ele é completamente segregado, ele é apartado das contas do Estado. O Estado não pode usar nenhum centavo deste recurso para aliviar essas contas. O que hoje aconteceu, o que vem acontecendo neste ano, é uma melhora da arrecadação. Isso sim é que trouxe alívio. A Vale, em nenhum momento, ela por decisão judicial, acordo com o Ministério Público Estadual e Federal, o Estado não pode tocar nesse dinheiro para fazer o seu dia a dia. Esse dinheiro é para fazer investimentos, rodoanel, escolas, hospitais, quer dizer, ele não entra no cômputo de recursos do caixa do Estado. Secretário, só para fechar mesmo, esse ano foi um pouco mais tranquilo, inclusive com o dinheiro dos servidores caindo na conta no dia certo, enfim, que foi uma alegria para todo mundo que trabalha no Estado. A gente pode esperar um ano que vem também nesse sentido, mais tranquilo? Sim, quando a gente anunciou a volta do pagamento em dia, depois de 5 anos e meio, agora anunciamos o 13º para o dia 15 de dezembro, isso tudo foi um planejamento financeiro que a gente tem até o ano que vem. Sim, a nossa avaliação é que será mantido o pagamento até o 5º dia útil, até o ano que vem, sim, com certeza. Tá certo, obrigada. A gente ouviu aqui no Itatiaia agora o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. Secretário, muito obrigada, viu, pela presença do senhor. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. Estou sempre à disposição para a gente debater. Muito obrigado pela gentileza, viu, secretário? Obrigado. Boa tarde para o seu bom trabalho.